Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os testes ou os resultados que nos permitem determinar se uma série é convergente ou divergente, né? Então, no vídeo anterior nós falamos sobre as p-séries, né? Mostramos que as p-séries, elas são algumas p-séries são convergentes, algumas são divergentes. E no vídeo antes desse, ou seja, 2 vídeos atrás, nós estudamos então o teste da comparação. Inclusive, nós usamos o teste da comparação para mostrar que determinadas p-séries divergem. Tá? Quando P está entre 0 e 1, as p-séries elas divergem, para P maior do que 1 elas convergem. Né? E essa divergência das p-séries nós determinamos por meio do teste da comparação. Tá? Só que o teste da comparação, ele falha algumas vezes. Né? Algumas vezes, não é que ele falha, algumas vezes você não pode aplicar o teste da comparação para determinar se uma série é ou não convergente. Então, embora o teste da comparação seja muito bom, ele não é universal. Há séries que ele não dá conta de determinar a convergência ou a divergência. Tá? E para isso existe um outro teste da comparação, que ele é um pouco diferente, aliás, ele é muito diferente, né? Mas ele também faz uma comparação entre duas séries. Tá? Então, esse teste que nós vamos apresentar agora para você. Então, como ele é chamado teste da comparação do limite, significa que, de alguma forma, vai aparecer a comparação e, de alguma forma, vai aparecer um limite. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Certo? Então, vamos lá. Então, o que diz o teste da comparação do limite? Então, considera duas séries, né, de termos positivos a partir de um certo ponto. Então, tanto a série que tem termo geral AN e a outra série que tem termo geral BN, alguns dos seus termos podem ser negativos. Daqui a pouco nós vamos ver uma série que tem alguns somandos negativos e os outros são todos positivos, tá? Mas a partir de um certo N0, tanto o AN quanto o BN, eles são positivos, tá? Não precisam ser todos positivos, mas a partir de um N0, todo o AN e todo o BN tem que ser maior do que zero, tá certo? Muito bem. Suponha o seguinte, que quando você calcula o limite do termo geral AN dividido pelo termo geral BN, suponha que isso aqui dá L, certo? Então, suponha que isso aqui dá L. Esse L tem algumas possibilidades. A primeira das possibilidades é o L ser positivo. Se o limite desse quociente der um número e esse número for positivo, então essas duas séries convergem ou essas duas séries divergem. O que isso quer dizer? Que se esse limite aqui, limite do termo AN dividido pelo termo BN, termo geral, né? Se isso aqui dá L e esse L for um número positivo, se você souber que uma delas converge, é porque a outra necessariamente vai convergir. Se esse limite deu L, um número positivo, e uma das duas, qualquer uma das duas, divergir, a outra também tem que divergir. Por que esse teste ele é bom? Esse teste ele é bom quando esse limite é um número positivo. Por quê? Porque tem algumas séries que nós já sabemos se são convergentes ou se são divergentes. A série harmônica, por exemplo, cujo termo geral é 1 sobre n, ela diverge. Algumas p-séries divergem, algumas convergem, a série telescópica converge, enfim, nós já sabemos, já temos um rol de séries que convergem e séries que divergem, né? Série geométrica e tudo mais, né? Então, essas séries que nós já sabemos que convergem, ou que divergem, tanto faz, essas séries que nós já conhecemos, essa nós podemos utilizar como série AN ou como série BN. Tá? Então, quando nós soubermos que uma série, vamos dizer, BN, converge,
Se nós e quisermos saber se a série AN também converge, então a gente calcula esse limite, a divisão dos termos gerais, e vê se dá um número positivo. Se der um número positivo, se a BN convergiu, a AN converge, se a BN diverge, a AN diverge também. E vice-versa, tá bom? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto desse teste da comparação. O segundo, se o L for igual a zero, ou seja, se o limite desse quociente der zero, e você souber que a série cujo termo geral é o denominador, se essa série converge, então a série cujo termo geral é o numerador também converge. Então, esse teste, nesse segundo ponto do nosso teste da comparação, o segundo item, ele só vale quando o limite for zero. Quando o limite for zero e a série cujo termo geral é o denominador converge, então a série cujo termo geral é o numerador também converge. Agora, pode acontecer também desse limite dar infinito. Se esse limite der infinito e eu souber que a série de termo geral do denominador diverge, então a série cujo termo geral é o numerador também diverge, certo? Mas e se o limite for um número negativo? Esse limite não pode dar um número negativo. Por que ele não pode dar um número negativo e nem ir para menos infinito? Porque os termos dessas suas séries, o termo geral, né, os termos da sua série, eles são todos positivos a partir de um certo n0. Ou seja, ou esse limite é um número positivo, ou esse limite é zero, ou esse limite é mais infinito. Porque você está dividindo aqui quando o n vai para infinito, o que você está fazendo aqui é dividir dois números positivos. E isso sempre vai dar... Na verdade, esse limite pode não dar um número positivo. Ele vai ou para infinito, ou ele é um número positivo, ou ele é igual a zero. O que eu estou dizendo é que esse limite nunca vai dar um número negativo. É isso que eu estou dizendo para você. Tá? E nem ir para menos infinito. Então, ele sempre é um número positivo, ou ele é zero, ou ele é mais infinito, porque você está quocientando aqui números positivos a partir de um certo n0. Tá certo? Então, por isso que chama teste da comparação do limite. Você precisa calcular um limite, e aí olhar para uma das duas séries, ou para a série AN ou para a série BN, tá? Se esse limite der positivo e uma dessas séries aqui convergir, a outra também convergirá. Se uma diverge, a outra também irá divergir. Se esse limite for zero, se esse limite aqui for zero, e a série cujo termo geral é o denominador converge, então a série cujo termo geral é o numerador também converge. Se o limite der infinito e a série cujo termo geral é o denominador diverge, então a série cujo termo geral é o numerador também diverge. Esse é o teste da comparação do limite. Bom, vamos a um exemplo, então. Vamos considerar essa série aqui, ó. A série cujo termo geral é 1 sobre 2n menos 1. O que é que nós já sabemos? Ó, aqui está aparecendo 2n menos 1. Esse 2n menos 1, 2 elevado a n, aqui está aparecendo 2 elevado a n no denominador. Esse 2 elevado a n, ele é o termo dominante. Então, como ele é o termo dominante no seu denominador, ele vai ter um papel importante. Tá? Então, vamos ver qual é o papel dele. Então, primeira coisa, observa que 2 elevado a n é maior do que 2 elevado a n menos 1. Todo número é maior do que o seu antecessor. É isso que está escrito aqui. Tudo bem? E isso vale para todo n. Além disso, isso vale para todo n. Bom, se o 2 elevado a n é maior do que o 2 elevado a n menos 1, a hora que eu inverter esses números, esses dois números aqui, esse e esse sinal aqui, ele também vai se inverter. Então, o que eu vou ter? 1 sobre 2n é menor do que 1 sobre 2 elevado a n menos 1. E
esses termos aqui, eles são todos positivos, né? Então, esse para n igual a 1, isso aqui dá meio, dá 1/4, 1/8 e assim por diante. São todos números positivos para todo n. Então, sempre tenho números positivos. Então, esse n0 aqui, ó, em que o an e o bn é maior que zero, esse n0 ele é igual a 1. Ele vale para todo n. Tá? Agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que essa série aqui, ela converge. Por que ela converge? Porque ela é uma série geométrica em que o R é um meio. Então, como essa série é uma série geométrica cujo R é igual a meio, ela converge. O que eu estou te dizendo? A série cujo termo geral é o menor, ela converge. E por isso eu não posso aplicar o teste da comparação. Se essa série cujo termo geral é o menor divergisse, a maior também divergiria, pelo teste da comparação. Se eu soubesse que essa série aqui converge, a menor também iria convergir. A série dos menores termos também iria convergir. Só que aqui eu tenho o contrário. Eu tenho que a série dos termos menores converge. Então, eu não posso usar o teste da comparação para concluir que a série cujo termo geral é esse maior aqui também converge. Não dá. Então, o que nós vamos fazer agora? Para isso, nós vamos tentar usar o teste da comparação do limite. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Bom, como nós já sabemos que essa série aqui converge, como nós sabemos a série que tem esse termo geral aqui converge, ou seja, que essa aqui converge, então, este vai ser o nosso Bn. Então, o Bn vai ser 1 sobre 2 elevado a n, e o An vai ser 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou quocientar o An pelo Bn, depois eu vou calcular o limite quando n tende a infinito. Então, como que fica An quocientado por Bn? Isso fica 1 sobre 2 elevado a n menos 1, dividido por 1 sobre 2 elevado a n. O que eu faço nesse caso? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Isso sempre vai acontecer. Quer dizer, esse é o caso que acontece aqui, né? Mantém a primeira fração e inverte a segunda. Faz a multiplicação aqui, o numerador 2n, o denominador 2 elevado a n menos 1. Aqui é 2 elevado a n, o numerador, 2 elevado a n menos 1, o denominador. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o 2 elevado a n em evidência aqui embaixo, no denominador. Então vai ficar assim, ó. Se eu colocar em evidência, o denominador fica 2n, que multiplica 1 menos 1 sobre 2n. Tá certo? E aí eu posso fazer a higiene aqui, ó. Esse 2n vai embora com esse 2n. E olha como é que fica o nosso quociente. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, esse quociente aqui deu essa fraçãozinha aqui. Quando eu calcular o limite quando n tende a infinito desta fração, é a mesma coisa, já que são iguais, né? É a mesma coisa que calcular o limite quando n tende a infinito desta fração aqui. E quanto que vai dar isso? Bom, esse número aqui vai para zero quando n vai para infinito, né? 1 sobre 2 elevado a um número muito grande, isso tende a zero. Então, isso aqui se aproxima de 1 sobre 1 menos 0, que é 1. Isso é um número positivo, né? Então, percebeu? Ó, quando nós calculamos o limite desse quociente, nós encontramos um número positivo. Mais ainda, essa série aqui, ou a série dos Bn's, essa é uma série que converge, porque ela é uma série geométrica em que o R é igual a meio. Ora, então, olha o que nós temos. Nós temos duas séries, aqui eu vou te mostrar elas, aqui, ó. Nós temos essa série e essa daqui, essas duas séries. Quando nós pegamos esse termo geral aqui e quocientamos por esse termo geral e calculamos o limite, esse limite deu um número positivo. E nós sabemos que essa série aqui converge. O que diz o teste da comparação do limite? Obrigatoriamente, a outra série também tem que convergir. Se o limite desse quociente der um número positivo e qualquer uma das duas converge, a outra também tem que convergir. E nós já sabemos, essa daqui, a série formada pelos termos Bn, esta série converge, então a série cujos termos são An
também tem que convergir. Tá certo? Muito bem, vamos a um exemplo que é um pouquinho mais sofisticado, e aqui nós vamos mostrar que tem algumas séries cujos termos são positivos só a partir de um certo número, só a partir de um certo ponto, a partir de um certo momento. Vamos lá? Então vamos ver que série que é essa daqui. Então, essa série, ela é bastante estranha, né? O seu termo geral é bastante esquisito. 3n ao quadrado menos 4n sobre a raiz de n à quinta mais 9. Então, é uma série bastante estranha, né? Um termo geral bastante esquisito. A gente dificilmente vê um desses. Dificilmente viu um exemplo com um termo geral tão complicado como esse aqui nos nossos vídeos, né? E nós vamos analisar se essa série, se ela converge ou se ela diverge. E aí você pode observar o seguinte, ó. Quando você for olhar para esse quociente aqui, ó, você vai perceber que o denominador é sempre um número positivo. No entanto, o numerador nem sempre ele é positivo. Quando n for, por exemplo, igual a 1, esse número aqui vai dar um número negativo, vai dar menos 1, tá? E vai ficar 3 menos 4, que vai dar menos 1. Então, nem sempre os termos dessa série são termos positivos. A partir do 2, aí sim, esses termos, o numerador vai ser positivo e o denominador também vai ser positivo. Então, para todo n maior ou igual a 2, é que os ANs eles vão ser todos positivos. E agora vamos a um truque para a gente poder utilizar, então, o teste da comparação do limite. Então, vamos lá. Qual é a parcela dominante do numerador? O que eu quero dizer com parcela dominante? Aquela parcela que tem o maior grau. Então, no numerador aparecem duas parcelas, 3n ao quadrado e menos 4n. Quem tem o maior grau? 3n ao quadrado. Então, esse cara é a parcela dominante do numerador. Do denominador, quem é a parcela dominante? Raiz de n à quinta. Tá? Aqui eu tenho n à quinta, ele é o maior grau, n à quinta é o maior grau que aparece aqui. Como tem a raiz, então o termo dominante é raiz de n à quinta. Raiz de n à quinta também pode ser escrito como n elevado a 5 meios, e você pode escrever assim, ó, n ao quadrado, que multiplica n elevado a meio. Produto de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. 2 mais meio, 2,5, que é a mesma coisa que 5 meios. Certo? Muito bem. Então, para que eu aplique o teste da comparação do limite, eu preciso de duas séries, né? Então, eu preciso de dois termos gerais, o termo AN e o termo BN. E o termo geral, AN, vai ser o mesmo da nossa série. Da série que eu quero analisar, a convergência ou a divergência. Então, esse vai ser o AN. Isso também aconteceu antes, ó. Isso também aconteceu antes. Antes, o termo geral que nós utilizamos é o termo geral da série que nós estávamos querendo estudar. Que era essa série aqui, ó. Essa série. Então, o termo geral era esse cara. E quem era o... Quer dizer, o AN era esse sujeito aqui. O AN era o termo geral da nossa série que nós queríamos analisar. E o BN era quem? Uma série bem parecida com essa, mas que nós já sabíamos a convergência ou a divergência. Nesse caso, a convergência, porque ela dá origem a esse termo dá origem a uma série geométrica convergente. Tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, o meu AN vai ser exatamente o termo geral da nossa série. E quem vai ser o outro termo geral? Quem que vai ser o BN? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o termo dominante do numerador e vou dividir pelo termo dominante do denominador. Então, vai ficar isso daqui. Tá? Isso é bastante comum. Essa é uma estratégia que você pode utilizar. Em geral, dá certo. Em geral, isso dá certo. Especialmente quando você tem alguma coisa polinomial envolvida. Que é esse caso aqui. Então, o BN vai ser 3n ao quadrado sobre n elevado a 5 meios. Lembra que o n elevado a 5 meios eu posso escrever como n quadrado vezes n elevado a meio? Então, eu vou escrever isso aqui, vou fazer essa substituição. Por quê?
Porque agora eu vou simplificar esse n quadrado, isso vai ficar 3 sobre n elevado a meio, que é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre a raiz de n. Esta fração aqui, eu posso escrever assim, 3 que multiplica 1 sobre a raiz de n. Por quê? Porque n elevado a meio é a raiz de n. Tudo bem? Tá. Agora pensa comigo, ó. Você consegue imaginar a série que tem esse termo geral aqui? Ou seja, somatória de n igual a 1 até infinito de 1 sobre a raiz de n? Então, essa é uma p-série. E nós já mostramos lá, quando nós estudamos o teste da comparação, nós mostramos que a série que tem esse termo geral aqui vai ser uma série que diverge. Então, olha aqui, olha, presta atenção. Essa série que tem esse termo geral aqui vai divergir. Então, a série que tem termo geral Bn diverge. Percebeu? Essa daqui que tem termo geral AN, essa série eu quero saber a sua convergência, eu quero estudar a convergência dela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou quocientar o AN pelo BN e vou calcular o limite disso. Para poder calcular o limite desse quociente, eu preciso fazer algumas contas algébricas aqui. Tá? Então, quem é o nosso AN? O nosso AN é esse daqui. Quem é o nosso BN? O nosso BN é esta fração aqui, ó, 3 sobre n elevado a meio. O AN dividido pelo BN vai ser esta fração dividido por esta outra fração aqui. Como é que eu divido duas frações? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da de baixo, da segunda fração, da fração de baixo. Então, vai ficar isso daqui, ó. Aqui. AN vezes o inverso desse. Qual que é o inverso desse daqui? N elevado a meio sobre 3. É o que está escrito aqui. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer as contas, ó. Eu vou multiplicar esse n elevado a meio por esse número e por esse outro número aqui. De novo, produto de potências de mesma base, ó, esse vezes esse, eu vou somar os expoentes. 2 mais meio, 2,5, que é a mesma coisa que 5 meios. Tá? Aqui, n que multiplica n elevado a meio. Isso dá n elevado a 1,5, que é a mesma coisa do que 3 meios. Percebeu? E esse 3 vai multiplicar essa raiz aqui. Não tem muito o que fazer. Então, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Agora vem os truques algébricos, que é preciso um pouco de traquejo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos reescrever esse 5n elevado a 5 meios. N elevado a 5 meios é a mesma coisa que raiz de n à quinta. Por que eu escrevi isso? Porque aqui aparece um raiz de n à quinta, de alguma forma. Tá? Então, tá. Isso é o numerador. E para o denominador? Ó, eu vou pegar dentro da raiz e vou colocar o n ao cubo, o n à quinta, em evidência. Então, n elevado a 5 eu vou colocar em evidência, vai ficar 1 mais n sobre n elevado a 5. Isso aqui são técnicas que você já fez lá no cálculo 1. No cálculo 1 você fazia muito essas coisas, para calcular certos limites, né? Para simplificar as coisas. Vamos lá. Então, nós temos isso daqui. Tá vendo essa raiz aqui embaixo? Aqui eu tenho a raiz de um produto. Eu posso quebrar esse produto, a raiz do produto, como produto dessas duas raízes aqui. Tá? Este é o motivo de eu ter escrito n elevado a 5 meios como a raiz quadrada de n à quinta. Porque eu já sabia de antemão que esse raiz de n à quinta eu poderia passar ele para fora, vamos dizer assim, desta raiz aqui. Né? Então vai ficar isso. Esse raiz de n à quinta vai embora com esse, e olha o que eu vou obter aqui. A n sobre bn vai ser esta fração aqui. Agora sim, cheguei no osso da simplificação, né? Então cheguei no osso das contas algébricas, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o limite desse quociente quando n for para infinito. Olha para cá. Quando n for para infinito, essa parcela vai para zero, e essa parcela aqui dentro da raiz também vai para zero. Então, esse limite, na verdade, vai ficar 3 menos 0 sobre
3 que multiplica a raiz de 1 mais 0. Isso vai dar 3 sobre 3, que vai dar 1. Quer ver? Então, esse limite aqui vai ser igual a esse. 3 menos 0, 3 vezes raiz de 1 mais 0. Aqui vai ficar 3, o denominador é 3, isso também vai dar 1, que é um número positivo. Moral da história. Nós temos que esse limite, o limite desse quociente é um número positivo. Além disso, como eu já tinha dito antes, a série dos termos Bn, que eu posso escrever assim, e essa série ela diverge. Por quê? Porque ela é uma p-série em que o p é meio, que é um número menor que 1. Então, toda p-série com p entre 0 e 1 é uma série que diverge. Então, pronto. Como esta série aqui diverge, como a série dos numeradores diverge, a série dos denominadores também... A série dos denominadores diverge, a série formada pelos termos do numerador também vão divergir, né? Esse quociente deu um número positivo, a série cujo termo geral é o denominador diverge, então, pelo teste da comparação do limite, a série dos termos do numerador, que é esse aqui é o nosso numerador, essa série aqui, ela também acaba divergindo. Beleza? Bom, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, mas é porque esse teste da comparação do limite, nesse exemplo que a gente trouxe, teve que fazer muitas contas algébricas, né? Contas meio sofisticadas, e que a gente não está muito acostumado a fazer, né? Então, esse teste, ele é bom porque você pode comparar a convergência de uma série com outra, né? Então, você pode determinar a convergência de uma série por meio da convergência ou divergência de outra série, calculando um limite de um quociente, né? E esse cálculo de limite do quociente pode ser uma coisa difícil de se fazer, tá bom? Bom, de qualquer forma, é um teste muito bom, né? E que sempre vale a pena você considerar ele, beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.